Olá, gente, boa noite mais uma vez. Eu vou fazer aqui um pequeno vídeo para pedir um favor às pessoas que têm condições e estão na televisão, estão nos jornais, estão em todos os lugares, fazendo brincadeira de mau gosto com a população. Todo mundo sabe que no nosso país, no mundo, não é só no nosso país, no mundo e no nosso país, tem milhões de famílias que o Natal para eles é como um dia comum, de que ele estivesse lá no meio da roça, cortando, capinando um pé de toco com um facão, descalço, furando os pés em ponta de espinho, se martirizando, lutando pela sobrevivência do dia a dia. Enquanto eu estou assistindo aqui na mídia, na televisão, muitas pessoas ricas, donas de televisão, fazendo graça sem futuro na vida de milhões de famílias, prometendo algo que nunca vão cumprir, enganando as pessoas, fazendo pessoas ficar escrevendo palavras, passando vergonha, e eles se divertindo às custas disso. Você acha que está legal? Será mesmo que você se sente feliz fazendo isso com milhões de pessoas que não têm nem sequer como comprar o arroz para passar o Natal comendo? Será que isso é corretamente certo no nosso país? Será que isso não é uma falta de sensibilidade de alguém só porque se acha lá em cima? Está oferecendo algo, fazendo pergunta desrespeitosa, porque para mim é desrespeito a pessoa ter o que é seu e ficar oferecendo a ninguém pedindo, que ninguém está pedindo. Pessoas que falam que pedem uma ajuda o mundo todo. Mas você não é obrigado a dar o que você quer, o que você não pode. Mesmo você tendo caminhões e caminhão de dinheiro, você não tem a obrigação de dar nada seu para ninguém. E ninguém vai ficar magoado, com certeza, por você não dar o que você quer seu. Porque ou lutando na honestidade ou na desonestidade, você lutou para ter aquilo. Você não sabe se no final de tudo vai ser bem-vindo com aquilo. Divide a mal vontade que você tem. Que as pessoas que fazem isso só têm a vontade de fazer esse tipo de coisa, brincadeira de mau gosto. Fazer pessoas correr num celular, numa televisão, digitar algo. Eu preciso, tem gente dizendo, quanto te serviria hoje? Quanto te serviria hoje? Tem outro dizendo, vai lá se cadastrar, vai ganhar 50 mil, vai ganhar 25 mil. Isso não está certo. Vocês estão alimentando um sonho que nunca vai se realizar. Porque nenhuma pessoa de vocês tem coragem de tirar um dinheiro desse, mesmo que você esteja sobrando, que jogasse em algum lugar. Vocês não fariam isso por ninguém. Então, por que ficar alimentando uma esperança no coração de alguém tão humilde de lá da roça, de lá de qualquer um outro lugar do mundo, mesmo da cidade, e não cumprir? Se você quiser ajudar alguém, converse com alguém, não fique mandando pessoas fazer joguinho, não fique fazendo gracinha com as pessoas, fazendo das pessoas boas, porque ser humano é ser humano. Tem ser humano que se preza, mas tem outros que não tem como se prezar devido a estar caçando qualquer coisa para se manter. Eu já falei diversas vezes, eu estou aqui sozinho. Onde eu estou aqui? Eu estou sentado aqui. Eu acho que é quase véspera de Natal. Eu estou aqui. Eu sabe o que eu comi hoje aqui, onde eu estou? Vocês sabem o que eu comi hoje aqui onde eu estou? E eu luto, eu trabalho, eu trabalhei. Só que não é respeitado o que você faz na sua vida durante muitos e muitos anos. Você não tem valor para quando chegar uma data dessa, você ter algo seu pelo que você lutou, pelo que você fez no país. O país nunca vai ver você como um ser humano. O país só vai ver o lado dele.
do lado dos altos convenientes, o lado dos autocontribuidores, o lado dos grandes que têm condições, mas quem é lá de baixo, cada vez mais vai desaparecendo aos poucos, sendo enganado por pessoas, sendo massacrado, sendo pisado, e ficar, quem é que não vai ficar animado? Com uma pessoa chega e lhe diga, quanto te serviria hoje para você se sentir bem, para você pagar sua conta? Quantas vezes eu abri aqui no Facebook, no Kawaii, no TikTok, tá uma fila de gente com mais de 100 pessoas, cada um falando R$ 1.000, R$ 2.000 me serviria, R$ 10.000 me serviria, R$ 500 me serviria. Gente, pelo amor de Deus! Como vocês têm coragem de alimentar o sonho de tantas pessoas? Será que essas pessoas estão dizendo isso por perversidade, por brincadeira? Não, eles estão dizendo por necessidade. Então não façam isso com as pessoas. O Natal é uma luz, o Natal é a coisa mais maravilhosa do mundo, que é o nascimento de... Se torna como se fosse o nascimento de Cristo. Respeitem as pessoas pelo que vocês têm o respeito do Natal, que muito pouco tem respeito por isso. Querem saber de se divertir às custas dos outros, brincar com o sentimento das pessoas e magoar milhões e milhões de coração. Eu mesmo já recebi aqui, onde eu estou, milhões de vezes de pessoas de lá de cima, do SBT mesmo eu já recebi um monte de coisa, de pessoas da Globo, de pessoas de todo lugar perguntando para mim quanto você queria hoje, quanto você te serviria hoje. Registre. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai lá onde eles mandam. A gente digita tudo certinho. Quando é no final para digitar, porque o cadastramento que eu conheço, para você fazer, é assinar o seu nome, é passar o seu endereço, é passar tudo que você tem pessoal seu. E não para vir para mandar você registrar, abrindo o jogo, baixando o jogo, instalando o jogo. Isso aí é uma coisa de mau gosto, caramba. Você já te viu? Que tipo de cadastro é esse? Cadastro do quê? Para ganhar bichinho, desenho de Papai Noel, de pelúcia? Isso não resolve a vida de ninguém, gente. Isso é uma brincadeira de mau gosto. E aí, quando você chega lá no lugar que diz assim, tá aqui, assina aqui. Você vai digitar, você digita até a tela do celular quebrar e ele não se move, ele não abre, ele não sai dali. Eles botam travado para brincar com você. Fazendo de você um palhaço na presença desse monte de pessoas. Porque são ricos, acham que pode brincar com o sentimento das pessoas. Tá entendendo? Eu sim, eu andei, eu fiz vídeo dentro do estado, do Distrito Federal, eu fiz vídeo, eu fiz de tudo, mas eu nunca pedi um centavo a ninguém. Eu pedi apoio de um trabalho, porque através do trabalho eu conseguiria ter, tá? Que eu trabalhei sim. Se eu tivesse recebido o trabalho que eu fiz, se o rapaz fosse uma pessoa que tivesse um pouco de condição também, que ele também trabalha e luta pelo dia a dia, tem família, tem tudo, e o fim do ano é um pouco fracassado, eu não estaria fazendo nada. Eu teria como me passar o meu Natal sem precisar ocupar ninguém. Realmente, mesmo que eu não tenha, mas não estou ocupando ninguém, não. Entendendo? O que eu estou falando é sobre o que eles estão fazendo com a população. Não façam isso, não alimentem uma coisa que vocês não vão poder cumprir. Vocês podem ser punidos por isso, pelo seu próprio destino, por estar enganando milhões. Cada pessoa, todas essas pessoas que vocês estão fazendo essas perguntas são adultos. Mas vocês estão enganando um inocente. Porque se a gente adivinhasse que vocês estão brincando, ninguém responderia uma pergunta de vocês. A inocência não é só criança que não nasce, que ainda não sabe falar, não. Gente adulto hoje é mais inocente do que criança. Porque são enganados todo santo dia por uma pessoa falsa, mentirosa, traidora e que realmente se acha no direito só porque tem alguma condição pisar em cima de quem não tem nada.
E isso pode custar caro para cada pessoa que fazem isso amanhã depois. Porque essa maldade que você está fazendo não está ofendendo a ninguém. Ofende a mente, o coração de alguém e esperar algo que nunca vai chegar na mão dele nem na casa. Então não façam isso. Não façam isso com as pessoas. Se vocês não podem ajudar, não ajude. Não façam isso. Tudo que eu tenho aqui hoje, eu fui ver a minha conta do Banco do Bradesco da agora, tudo que eu tenho na minha conta do Banco do Bradesco é R$ 6. 6, ó. 5 mais 1. R$ 6 que eu tenho na conta do Bradesco. Mas eu estou feliz, sabe por quê? Porque onde eu estou comendo é no restaurante comunitário do Estado. Eu pago R$ 1 na marmita e 50 centavos num café e numa janta. R$ 6 dá para eu comer o quê? Quase 12 dias, né? R$ 6. E eu comendo janta, só janta de 50 centavos, dá para eu comer 12 dias. Não é um alimento sofisticado, mas é um dos melhores alimentos, porque pelo menos o prefeito tem a noção de abrir concorrência no próprio restaurante do Estado para ajudar milhões de pessoas de rua que não tem condição, vive de vender latinha, outros vivem de ajuntar reciclado, e muitos deles nem R$ 1 no bolso, porque eu sou todo jeito que estou. Mas já dei marmita mais de 5 pessoas no restaurante, porque ele não tinha condição, estava encostado na parede, pedindo. Eu ia com dinheiro de comprar 2 marmitas para me almoçar e jantar. Mas ele estava encostado na parede, pedindo um monte de pessoas. As pessoas passavam e não dava, porque não é que não queira, talvez não tinha. E eu tinha R$ 2, dividia R$ 2, eu chamei o cara já por 5 vezes, vamos. Lá eu comprava 2, ficava com uma e dava outra para ele. Em vez de eu almoçar e jantar, eu almoçava, mas ficava feliz por ver uma pessoa de rua almoçando, sei porque não tinha condição. Não me importa quem ele seja. Eu não me importo se ele é do mal, se ele é do bem, se ele usa droga, se ele é cachaceiro. Não, não me importa. A fome dói. A fome dói na barriga de qualquer um. Então precisamos ter mais amor no próprio coração e fazer o melhor e não andar enganando pessoa em televisão, em programa, em qualquer coisa, inventando coisa, querendo se aparecer, porque eu chamo isso aí fazendo a população de palhaço. Entendeu? E vocês amanhã depois pode custar caro para vocês por causa disso, de uma coisa que vocês prometem e não cumprem, não fazem. Então fazem isso aí, gente. Hoje eu já andei em Brasília inteira a pés. Eu fiz vídeo de 10 minutos do INSS até a rodoviária Plano Piloto de Brasília. Caminhando. É longe. Um sol de 29 graus, tá? Mas eu sou forte. Eu tenho um apoio divino na minha mente, no meu coração. E esse apoio não serve só para mim. Encontrei milhões de funcionários daqueles órgãos públicos, milhares deles. Conversava, parava, percebia o que eu estava fazendo no vídeo. Algumas perguntas que eu fazia, eu parava, eles davam a satisfação com muito carinho, com muita alegria, porque olhava para mim e via em mim um respeito, via em mim uma sinceridade. Não via em mim uma crítica, não via em mim uma falsidade, nem uma maldade de falar de algum morador, político, qualquer pessoa que fosse do lado de baixo ou lá de cima, falar mal de alguém. Não. Eu apenas trabalho elogiando, dando valor, conforme seja o que eu vejo dentro da cidade, dentro do Estado. Se eu ver que o Estado não merece uma divulgação, eu não faço, mas também não falo de nenhuma pessoa. Eu tive no estado de Porto Velho, no ente da presidência, no ente da política de prefeito. Eu tive no estado de Porto Velho, Mato Grosso, Porto Velho. Eu fui para fazer vídeo do Rio Madeira, porque o que a gente sabia era que no Rio Madeira não existia barco de pescar ouro. E cheguei lá e eu contei 320 barcas do começo do Rio Madeira até o fim, pescando ouro dentro do rio. Mas eu não fiz nenhuma reportagem dentro de Porto Velho, por quê?
porque a droga do posto de Porto Velho rola dentro da rodoviária, diretamente do lado de fora. Mas eu não fiz nenhuma postagem, não botei culpa em ninguém, não disse que era imoral, não disse nada. Por quê? Porque todos que estavam ali eram ser humano. E se aquilo estava acontecendo, tinha o apoio do Estado. Porque se o Estado não apoia aquilo, aquilo não acontece. Pelo menos que eles não vão se meter, se incomodar, eles retiram dali e colocam lá para longe, faz um lugar para eles ficarem para lá. Tá? Eu não fiz nada, viajei de lá até Manaus, de Manaus eu viajei 13 dias. De Porto Velho a Manaus de navio, em Belém, em Manaus fiquei 2 dias, peguei um outro navio de Manaus para Belém do Pará. Tá me entendendo? Eu conheço ponta a ponta esse Brasil, Amazonas, e jamais tem uma pessoa em um navio desse, em qualquer um estado desse, que diga algo que eu falei, que alguém me repreendeu por alguma palavra que eu abri essa boca. Porque eu sei o que eu digo em cada lugar, eu sei o que eu falo com respeito, com dignidade. A todos. E todos esses lugares têm pessoas sofridas. Só que no nosso país aqui, o que está acontecendo é inaceitável. Ou vocês fazem algo por alguém, ou não promete nada a ninguém. Deixa as pessoas se virarem, não deixa um sonho, não coloque sonho na cabeça e no coração de alguém que vocês não podem realizar. Não façam isso. Estou aqui, feliz, comi aqui. Sabe o que eu comi agora? Aqui, eu jantei, meu jantar, sabe o que foi? Foi uma bacinha, uma marmitinha de 50 centavos do restaurante comunitário de caldo de mandioca com carne moída. Essa é a janta. Sabe o que eu sou acostumado a comer? Que eu gosto de comer? Feijoada, vaca atolada, joelho de porco no molho. Viu? Essas são as costelas de boi assada. São as comidas que eu sou acostumado a comer. Mas hoje eu não estou podendo comprar nem um pedaço da costela do boi, porque não tenho de onde tirar para comprar. Mas não saio pedindo a ninguém por aí. A minha parte eu faço, o meu trabalho, a minha dignidade, a minha honra, o meu respeito. Eu faço pelo país, por esse estado, pelo meu estado, que era São Paulo, São José dos Campos, vivi lá 25 anos. Mas eu nunca tive apoio de ninguém. De ninguém eu nunca tive apoio em nada. Em nada. Há muito tempo, quando eu era casado, quando eu tinha uma família em São José dos Campos, há muito tempo, acho que mais de 10 anos já. Mais de 10 anos não, já faz muito mais tempo. Eu tinha um filho em São José dos Campos. Eu estava em Roraima fazendo uma construção e ele atacou câncer, ele tinha câncer no São José dos Campos, ninguém sabia. Ele foi para um hospital, me avisaram onde eu estava, que ele queria me ver. Já era um rapaz. Eu vim de lá para ver ele. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para ele numa cama, ele já estava numa cama, num quarto de isolamento, porque não tinha mais cura para ele. E eu fiquei 30 dias com ele lá. Pedi apoio à prefeitura, uma prefeitura que eu ajudei durante 15 anos, a prefeitura de São José dos Campos, e o presidente Lula nesse tempo é que era o presidente. Depois, quando isso aconteceu, quem era o prefeito de lá era um chamado Carlinho, do PT, e eu ajudei ele se eleger na prefeitura. Esse filho meu faleceu. Com 30 dias que eu vim, fiquei 30 dias com ele numa cama de isolamento, num quarto, ele faleceu. Dia 11 de junho, às 2 horas da tarde. E eu não tinha nada, não tinha condição de nada. A própria empresa pegou ele e levou para lá, depois cobrou R$ 500, que era o funeral dele.
Para ele sair de lá, tinha que pagar R$ 500. Eu cacei em todos os meus sentimentos que fazer e não achava. Fui direto na prefeitura, pedi um apoio para enterrar ele, uma ajuda da prefeitura. A prefeitura, sabe o que eu recebi da prefeitura? E eu tinha ajudado o próprio prefeito a ser eleito. Sabe o que eu recebi da prefeitura? Que a prefeitura não poderia ajudar. Que a prefeitura não poderia fazer isso por mim. Tá? E durante muitos e muitos anos, que eu fiquei lá, 25 anos. E durante muitos e muitos anos, todos os anos eu votava nele. O presidente Lula, as primeiras vezes do presidente Lula, eu fui um dos braços fortes do presidente Lula na campanha dele, na primeira e na segunda. E ele se elegeu em todas. Dilma, eu estava no meio. Tudo isso eu participei desses 16 anos que eles tiraram junto. Todas elas eu apoiei ele. Meu amigo, sabe o que eu ganhei no meu aposento? Eu queria aposentar por idade. Não deixaram, porque disse, eu trabalhei a vida toda de lavrador. Eu tinha uma carteira que tinha assinatura de 1 mês, de 2 meses. Eu só tinha um registro de 1 ano, o resto tudo era picado. Por isso disseram que não podia me aposentar. Eu tinha que fazer um tal de um negócio para ganhar 1.500 contos sem direito a nada. É isso que eu ganhei, foi tudo isso que eu ganhei. De tudo que eu fiz na minha vida, foi isso que eu ganhei. Fui negado ajuda para enterrar esse garoto, foi negado. Um garoto de 18 anos. 19 anos ele completou na cama da morte lá, no leito da morte. 19 anos. Morreu, eu olhando para ele, um garoto bonitão. Ele era igual a mim. Um rapaz alto, ele era bem mais alto do que eu. Ele é enterrado no Morumbi. Tive que tomar dinheiro emprestado uma pessoa de um condomínio fechado chamado Uba Nova. A gente tinha um bom conhecimento com ele e ele me conhecia muito bem, ele arrumou o dinheiro. Mas pela prefeitura ele tinha ficado lá até hoje, servindo, virando munha lá. Por a prefeitura não ia enterrado não. Então foi isso, gente. Tudo que eu ganhei de uma prefeitura até hoje foi essas palavras, não podemos ajudar. Tá entendendo? Então, e eu faço os elogios que eu faço por aí, a político, para todo tipo de pessoa. Para valer a pena, dando valor a quem não merecia eu dar. E eu dei. Continuo dando. E continuo sendo esse homem que vocês estão vendo. Eu tenho 66 anos de idade e ninguém acredita que eu tenho essa idade. Porque eu sou firme, sou forte. A minha pele é firme e é segura. E eu cuido de mim muito bem e sei o que faço da vida. Não minto, não engano e não quero. Estou aqui. Se alguém quiser me ajudar, estou aqui. Eu tenho Pix, eu tenho tudo, só não tenho dinheiro na conta. Eu preciso sim de um apoio. Esse ano eu estou precisando de apoio de alguém. Se alguém quiser me ajudar, o meu telefone é esse aí. É 12 992 19 5558. Me perdoe a todos e é isso aí que eu quero dizer. E quero pedir mais uma vez para todas as pessoas de televisão, que não é de televisão, que seja atriz, que tenha suas condições, não faça promessa falsa a ninguém, porque vocês estão matando um sonho de uma pessoa com uma palavra negativa que ele vai esperar por a vida toda e nunca vai conseguir receber o que vocês estão prometendo. Porque não existe isso no mundo. Se você não pode dar, não prometa. Não abra jogo nenhum. Seja honesto, tenha amor no coração por você, pela sua família e pela família dos outros. Respeite o mundo. Tendo mais amor, tudo será mais feliz. Se eu tiver só o que eu comer amanhã e ninguém me oferecer nada e eu não tiver nada para comer, eu vou passar o dia da manhã feliz. Por quê? Porque ninguém me ofereceu nada e eu sei que eu não tenho nada para pegar. E se você me oferecer, eu vou ficar esperando pro resto da vida uma coisa que nunca vai encontrar, que nunca vou encontrar. Está bem? Muito obrigado. Meu nome é Raimundo Alves de Oliveira. Não estou aqui para me esconder e nem para maltratar ninguém. Tudo isso eu falei, mas não ofendi ninguém. Apenas estou falando a verdade.
prometer algo que você não cumpre, não pode fazer. Você está matando o sonho de alguém que precisa tanto de algo e nunca vai ter. Apenas a sua palavra não vai prevalecer. Melhor você fazer sem oferecer uma surpresa do que oferecer e não cumprir. Assim você será muito mais bem-vindo em qualquer parte do universo e até para Deus. Obrigado a todos e me desculpe mais uma vez e boa noite a todos vocês.